Olá galera, sejam bem-vindos. Vocês são muito especiais para nós. Agora mais um vídeo do canal Zato. Espero que curtam. Não esqueçam de se inscrever, compartilhar e deixar seu like. Até mais! Capítulo 9. A Torre de Marduk. Após o dilúvio, houve o povoamento da terra pelos descendentes do Utnapishtim sumério, Noé. Então, aconteceu o primeiro retorno dos deuses, tão mencionado em todos os textos da Mesopotâmia. Anu veio visitar a terra na era pós-diluviana para estabelecer a paz entre os clãs guerreiros e dividir os territórios entre eles. Com o retorno dos deuses à terra, a realeza de Nibiru se reuniu para dividir os governos entre a segunda dinastia de Pleiadianos. Assim, Anu dividiu a terra em 3 reinados. Esse período coincidiu com a primeira dinastia faraônica do Egito, cerca de 3110 a.C., marcado pelo deus Ra, o deus do sol Marduk, que pertencia a uma nova geração. Enlil, junto com Ninhuta, assumiu o controle da Suméria, as operações mineiras na África, as leis e os projetos de preservação da terra. Enquanto o porto espacial e o tráfego dos astronautas sumérios ficaram a cargo de Enki, o que deixava Marduk muito descontente, pois ele ambicionava o poder dos céus. Para Marduk ficou a central de comando no Egito e também a responsabilidade pelo controle genético iniciado por Ninhursag. Essa fase acadiana de guerra foi marcada com envolvimentos celestiais e messiânicos influenciados pela discórdia da família e a chegada de outras raças na Terra. O planeta ficou miscigenado. Vieram os seres da constelação de Reticuli que conflitaram com os arianos de Lira, seres de 2,20 metros de altura, que também estabeleceram moradas aqui. Assim, começaram a se desencadear conflitos entre as raças, em virtude de suas diferenças pessoais em diversos aspectos. Essa hegemonia durou muitos séculos em nossa escala de tempo, demonstradas em figuras e monumentos das antigas civilizações. Surgiram outras espécies de humanoides, os Zeta Reticuli, seres de baixa estatura, com variação no pigmento da pele, alguns de cor parda, azulada e avermelhada por causa da radiação solar de seus lares de colonização. Essa miscelânea de raças provocou a segregação política e o surgimento de castas sociais. Essa fase foi o marco da separação de todos os povos da Terra, dando início à divisão de fronteiras, línguas e raças, estimulando a rivalidade entre os povos. A Era de Marduk foi chamada de Era das Trevas, pois ele disseminou a desordem pelo Egito e pela Babilônia. Todas as construções de templos instaurados na época eram orientadas por ele. Os templos possuíam a face voltada para o leste, saudando o nascer do sol no dia dos equinócios. Da mesma forma, todos os templos de nossa geração, como o Templo de Jerusalém e a Basílica de São Pedro, no Vaticano, foram construídos com os mesmos critérios de Marduk. Os templos do Egito em Tebas e o Templo do Céu em Pequim precisam de reorientação periódica em função da alteração do sol ao longo dos anos. Sendo o governador da cidade da Babilônia, Marduk era chamado Deus do Sol, Ra, pois, mesmo não tendo o controle das bases celestes, ele desenvolveu um aparelho controlador do tempo. Por meio de um satélite, ele avisava quando ia chover para que todos pensassem que ele possuía o poder do Sol. Ele era cruel e gerador de medo. Possuía poderes capazes de utilizar as frequências para embutir pensamentos nas mentes sugestivas dos Lulus humanos. Assim, todos o consideravam mais poderoso do que os outros deuses pleiadianos.
Nessa época houve a construção de novos sinalizadores do espaço-porto para facilitar a ida e vinda dos deuses que viajavam entre os planetas de origem. Enki construiu a grande pirâmide de Gizé, Ekur, a fim de instalar nela o gerador de energia para ser utilizado em veículos espaciais e nos satélites que controlavam o clima, e os sistemas de comunicação entre Nibiru e a Terra. A pirâmide de Kur foi construída para conectar o plasma dos ventos reveses com o campo magnético que há no centro da Terra. O plasma de alta energia se canalizava como um funil pelo eixo vertical da pirâmide, puxando todo o magnetismo do centro da Terra. Para ampliar e conduzir essa energia, eram utilizados de maneira espiral pedras denominadas cantantes, como o rubi, a safira, a esmeralda e outras. No centro da espiral, se utilizava sempre um cristal azul para ampliar mais a energia. Quando o plasma entrava pela parte superior de Kur e o magnetismo entrava na Terra, encontravam-se no cristal azul que está no centro. As duas energias se uniam em torno de um vórtice, convergindo para uma força extraordinária em espiral, criando um movimento denominado por eles como perpétuo. Aquele que controlava a pirâmide de Kur exercia o poder na família, por isso Marduk queria tanto controlá-la. Ele ambicionava o controle do espaço aéreo entre a Terra e o planeta Nibiru, por isso começou a lutar pelo controle de Ekur. Ele desejava a posse de uma conexão espacial física pelo tempo celestial zodiacal que controlava totalmente o movimento dos corpos celestes. Para obter um grande exército, Marduk fez clones de si mesmo e formou um exército de guerreiros para atacar os exércitos de Nergal, dando início a uma guerra sangrenta. Ele fabricou uma arma engenhosa chamada Ruadra, que produzia um holograma de enormes exércitos de monstros e demônios. Esses soldados atacavam munidos de pistolas de plasma e emitiam gritos de guerra, porém esses monstros eram apenas imagens. Quando Marduk conseguiu se apoderar totalmente de Ekur, todos os membros da realeza entraram na briga, dividindo a família de Anu em dois grupos definidos: os Enlilitas e os Enkitas. Não satisfeito, Marduk desejava ser o único deus sobre a face da terra. Ele queria o poder de ser considerado o único deus de uma civilização monoteísta. Por isso, traçou outro plano para atiçar os homens contra os deuses. Utilizando seus poderes de réptil, pois era filho de Anu com a princesa réptil Antu, ele colocou nas mentes sugestivas dos homens o desejo de ser iguais aos deuses. Assim, ele os estimulou a construir uma torre alta para chegar aos céus, a fim de exigir a igualdade dos deuses para com os homens. Para isso, orientou os homens a construírem uma torre, ou lagak de pedra, para observação de solares de solstícios e equinócios, a fim de que eles tivessem o controle dos céus. O zigurate situava-se entre os rios Tigre e Eufrates e possuía espaçamento entre 7 estágios orientado diretamente para a estrela Eku, a estrela guia da constelação de Áries. Pela primeira vez, os Lulus terráqueos puderam pensar que poderiam ser iguais aos deuses de Pleiades. Isso atiçou a ambição e a ganância nos homens, exigindo igualdade por parte da realeza. Esse episódio bíblico foi narrado no Gênesis 11:2, como um incidente da Torre de Babel, em 3460 a.C. Segundo a narrativa bíblica do Gênesis, a Torre de Babel foi construída para que o cume chegasse ao céu. Isso foi considerado uma afronta para Deus, que fez com que a torre ruísse e os homens fossem castigados por meio da diversificação de línguas e raças. Enlil ainda tentou convencer os Lulus terráqueos a desistirem da construção da torre, mas eles não ouviram seus conselhos. Então, Enlil destruiu a Torre dos Homens com um raio de partículas energéticas. A maior parte dos homens morreu, acometida pela irradiação. Os sobreviventes não foram mais compreendidos entre eles. A mitologia suméria possui um texto denominado Imerkar,
onde o Senhor de Arata narra a briga dos deuses rivais, tendo como consequência o castigo da humanidade mediante a confusão de línguas. E aconteceu que, tendo eles partido do Oriente, encontraram um vale na terra de Sinar, e ali se estabeleceram. O tijolo serviu-lhe como pedra e o betume serviu-lhe como cal. E disseram: Vinde, construa-nos uma cidade e uma torre cujo topo alcance os céus. A saga de Gilgamesh, escrita no início do terceiro milênio a.C., narra também as investidas dos reis acadianos e a luta pela supremacia dos deuses. Vinde, desçamos e confundamos ali sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Gênesis 11, 2, 4. Gratidão por estar ao nosso lado nessa jornada. Akura Matê. Muita luz e paz eterna. Abundância infinita. Saúde perfeita e bem-estar para toda a humanidade. Namastê. Significa